Tem outros direitos? Esse é o assunto do quadro Conheça os Seus Direitos de hoje. Ao vivo, o repórter Marco Aurélio Melo explica como funciona essa relação de consumo para a gente. Então, Aurélio, bom dia mais uma vez. Quais são os direitos do consumidor? Olha, Lenilda, quem responde diretamente essa pergunta é o Rodrigo Cunha, especialista em direito do consumidor, que está aqui ao meu lado. Bom dia, Rodrigo. Quais são esses direitos, então? Bom dia, Aurélio. Bom dia a todos. Bem, é importante deixar claro que o torcedor, além de estar protegido pelo Estatuto do Torcedor, ele também é consumidor. Então ele também está protegido pelo Código de Defesa do Consumidor. E o espetáculo do futebol, ele não se restringe apenas às 4 linhas, é o que está ali envolvendo os jogadores. Ele restringe todo o antes, todo o durante e o depois de toda a partida de futebol. Então o consumidor que paga um ingresso, ele tem direito a receber um serviço de qualidade, a ter conforto, a chegar no local, ter um ambiente limpo, os banheiros devem funcionar, a comida deve ser adequada. E se não tiver assim, todos os jogos é obrigatório se ter uma pessoa que é considerado um ouvidor, que está ali justamente para receber essas reclamações, a dar as respostas aos consumidores, a encaminhar a federação, a encaminhar o time, na maioria das vezes o time mandante, que é o responsável pelas partidas, para que o consumidor venha a ter aquilo que lhe é direito. Agora, na verdade, é porque eu acho que falta essa consciência do torcedor, que ele é um consumidor que ele está adquirindo um produto, está adquirindo um serviço. Falta muito. Primeiro, como eu tentei deixar claro aqui no início, é que eles tenham ciência que são consumidores. Eles pagam por esse serviço e têm condições de exigir uma contraprestação satisfatória. Então, desde o ingresso, o Estatuto do Consumidor, o Estatuto do Torcedor, ele informa, tem que ser vendido com no mínimo 72 horas de antecedência, tem que ter no mínimo 5 pontos de venda, o ingresso também deve conter o preço nesse ingresso, deve também se tem a meia entrada para o estudante. Inclusive esse ingresso, quem compra o ingresso, ele tem direito a um seguro contra acidentes pessoais. Caso venha ter algum problema dentro do estado, nas redondezas, ele pode ser ressarcido da mesma forma como é DPVAT. E nem todo mundo sabe disso. Então são situações que o consumidor tem que tomar ciência, por isso também oriento que acesse o site, o blog, o TNH1, com esses seus direitos, e lá nós estamos falando de outros direitos, como por exemplo, todo o regulamento, toda a ficha técnica do jogo, tudo isso tem que estar exposto no próprio estádio, inclusive a arrecadação, a renda do time, ela deve ser divulgada durante o jogo, no sistema de áudio, inclusive se tiver telão, no próprio telão também, para que as pessoas saibam qual é o público pagante daquele jogo. Rodrigo, nós temos uma pergunta do estúdio, Lenilda. Rodrigo, eu realmente não tinha atentado para essa questão do seguro que vem embutido no ingresso aí que o torcedor compra. Já teve casos aqui em Alagoas em que os torcedores procuraram esses direitos, talvez depois de uma briga de torcidas em que alguém se machuca, ou tem um equipamento, um rádio, um celular quebrado? Bem, Lenilda, porque eu tenho conhecimento, só em situações mais críticas, inclusive com mortes que foram acionadas esse seguro, mas só que esse seguro ele serve justamente para essas situações. Se você está no estado e você tem algum dano físico, você precisa ir a um médico, você tem que comprar medicamentos, toda essa situação ela já está protegida, por isso a importância também de se guardar o ingresso. Esse ingresso é como se fosse uma nota fiscal, é a garantia do pagamento para exigir. Então o consumidor ele está protegido tanto pelo Código de Defesa do Consumidor como pelo próprio Estatuto do Torcedor. Você falou exatamente aí, deve-se guardar o ingresso, essa é a prova. Mas com relação, por exemplo, você falou, a comida tem que estar adequada. Se o problema for num prestador de serviço que está no estádio, como resolver então? Bem, tem uma figura do ouvidor, que é uma pessoa que está no estádio para receber essas demandas. E o que acontece? Se as pessoas não denunciarem, dificilmente muda essa prática. E se esse consultor não der resultado, também pode ir ao PROCON, pode reclamar no PROCON, porque é sim uma relação do consumo. Como também a questão da segurança, se deve ter ambulâncias dentro do estádio a cada 10 mil pessoas, essa ambulância deve conter um médico, deve ter 2 enfermeiros. Então o PROCON ele já passou a fiscalizar desde o último mês esses jogos, já está acompanhando os jogos para verificar para fazer um relatório final e verificar se essas situações estão sendo observadas para que a gente possa evoluir. Nós estamos no país de futebol, o futebol ele é um espetáculo, mas não tem espetáculo se você vai a um local com medo, se você não quer levar sua esposa, não quer levar seus filhos, evita ir a um banheiro porque sabe que é sujo, que a comida não presta, que pode lhe dar prejuízos, que pode causar problemas. Então, acredito que nós devemos repensar esse formato hoje que é tratar dos consumidores torcedores.
Você falou aí da meia entrada, é outra garantia também. Se não houver a oferta da meia entrada, é motivo sim de reclamação. Sim, é motivo de reclamação. Nós tivemos problemas nos últimos jogos aqui do Campeonato Alagoano. As pessoas estão cada vez mais exigindo seus direitos, mesmo dos clubes que elas fazem parte. Muitas vezes as próprias torcidas organizadas já começam a receber essa demanda e encaminhar ao PROCON para que se faça valer uma lei que é presente, que está em vigor no nosso estado, que garanta que aquela pessoa, não só ao estudante, mas também ao idoso, pagar a meia entrada do ingresso. Muito obrigado então, Rodrigo, mais uma vez. Trouxe uma novidade, né? Eu também confesso a você, Lenilda, que não sabia dessa questão do seguro, mas é importante saber, é importante que os nossos telespectadores saibam que há toda uma série de garantias para quem vem ao estádio. A gente está aqui, né, em frente ao estádio Rei Pelé, exatamente já porque ia falar desse assunto, a gente decidiu vir aqui no estádio. Há essas garantias, é importante que o torcedor então tenha todas as informações, e essas informações estão, claro, no blog Conheça Seus Direitos, com Rodrigo Cunha, no TNH1 no TNH1, né, o portal TNH1. Voltamos aos estúdios, é com você, Lenilda. Obrigada, Aurélia, aí pelas dicas, e agradeço aí ao Rodrigo Cunha. Até mais tarde. A seguir, as dicas para manter o notebook longe da